Olá a todos, meu nome é Matheus. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha forma de estudar inglês. A minha intenção não é ensinar inglês em si, ainda que alguém possa aprender com os meus erros ou os meus acertos nesse vídeo, mas sim eu quero mostrar que é possível fazer isso no seu próprio lar, na sua própria casa, com poucos recursos. Então aqui eu tenho aberto o site News Levels e o Google Tradutor. Também vou utilizar uma lista no Excel do próprio Google, ou melhor, na planilha do próprio Google. E de uma maneira muito simples, eu vou fazer a leitura desta notícia. Lembrando que atualmente eu tenho 112 dias de estudos. Então eu venho estudando diariamente aproximadamente há 112 dias, sem deixar passar um dia, todos os dias. Eu sei disso porque eu venho fazendo o Duolingo diariamente também. Nem que seja um pouquinho, mas para fazer o controle dos dias eu gosto de utilizar o Duolingo. Vamos lá, sem mais delongas, como que eu faço o estudo. Bulgarian President ends Level 2. Presidente búlgaro encerra, termina, certo? Eu havia começado a ler a notícia, traduzir alguma coisa aqui, então por isso eu tenho essa expressão aqui no Google Tradutor, porque eu li esse primeiro parágrafo, depois eu tive que iniciar novamente a gravação. Então vamos lá. Bulgarian President Roman Hadev says he will leave his job and start a new political party. O presidente búlgaro Rumen Radev diz que ele sairá do seu trabalho e iniciará um novo partido político. Essa foi a última palavra que eu traduzi, ou melhor, a expressão, são duas palavras. Political party, partido político. Continuando. He wants to run for prime minister before early elections. Então, ele, o antes, eu deduzo que seja quer, né? Ele quer sair para prime minister, primeiro-ministro, before early, né? Antes das eleições. Eu conheço a maioria das palavras dessa frase, porém as palavras podem ter um sentido diferente dependendo do contexto, então eu prefiro fazer a tradução para eu ter certeza. Ele quer se candidatar a primeiro-ministro antes das eleições antecipadas. Então é mais ou menos o que eu deduzi que seria. Continuando. He says corrupt elections and several governments because ou melhor, voltando. He says corrupt leaders and secret business hurt democracy. Ele diz que a corrupção, que líderes corruptos e negócios secretos hurt entendo que seja agridem, né? A democracia. Deixa eu só conferir o significado da palavra hurt. Eu tenho certeza. Hurt é ferir, machucar, agredir, né? Então, eu deduzi próximo do valor do sentido da palavra. Então, não vou me preocupar com isso agora. Bulgaria had many elections and several governments because the parties couldn't form a good government. Então, vamos lá. A Bulgária tem muitas eleições. Teve. De aqui eu acho que é teve. Deixa eu só confirmar. Não. Tinha sido, então é teve. Bulgária teve muitas eleições. Muitos governos
Several, se não me engano, muitos, diversos, são diversos governos, por causa que os parties couldn't, não poderiam formar um bom governo. Então, eu deduzo que seja sentido aproximado, mas eu vou confirmar usando o Google Tradutor. A Bulgária teve muitas eleições e vários governos, porque os partidos não conseguiam formar um bom governo. Exatamente, então é o que eu tinha lido. Hadev says many people feel poor and unsafe even after Bulgaria joins the Eurozone. Então, Hadev diz que muitas pessoas sentem-se pobres e inseguros mesmo depois da Bulgária joins the Eurozone. Joins. Deixa eu confirmar o valor dessa palavra. Joins, deixa eu ver se eu tenho ela aqui na minha lista. Não tenho, mas eu já ouvi essa palavra. Então eu vou confirmar o seu sentido, né? Joins. Então vamos lá. Mesmo depois da união da Bulgária com a Eurozone, zona do euro. Confirmar. Mesmo depois da Bulgária aderir à zona do euro. Aderir, né? Então, joins aqui está no sentido de aderir, mas tem também o sentido de juntar. Essa palavra é uma palavra chave para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na minha lista. Joins. Eu vou digitar a palavra, não vou copiar e colar porque eu quero aprender a escrevê-la. Joins é o sentido de juntar. Certo? Se essa palavra voltar a se repetir, eu vou destacá-la com a cor amarela, para que eu saiba que ela é uma palavra recorrente. Depois que eu internalizar essa palavra, eu tiro ela da minha lista, porque eu já não preciso consultar uma lista para lembrar do seu significado. Caso essa palavra não volte a se repetir por um bom tempo, eu também vou tirar da lista, porque eu entendo que é uma palavra que não é recorrente e que eu não preciso aprender nesse momento, porque nesse momento eu estou procurando estar apto para me comunicar. Então, vou voltar para o texto. Many people stop voting because they don't trust courts. Muitas pessoas deixaram de votar porque elas não trust courts. Trust eu preciso confirmar. Também é uma palavra que se repete, mas eu não lembro. Courts é corte, né? De julgamento, eu acredito. Trust talvez é acreditar. Trust, confiar. Então, porque elas não confiam na corte. Nos tribunais, na corte. Então, muitas pessoas deixaram de votar porque elas não confiam na corte, nos tribunais. Trust, uma palavra-chave para mim. Então, eu vou me aprofundar um pouco mais nela. Quero ouvir sua pronúncia. Espera aí só um minutinho. Trust. Tá um pouquinho baixo, espero que vocês consigam ouvir, mas a intenção aqui é mostrar a ideia, tá? Então, trust é confiar, volto na minha lista de palavras. Trust. Fica confiar. E volto. Continua a leitura. Many people stop voting because they don't trust courts, politicians or the media. Então elas não confiam nos tribunais, na política ou na mídia.
Large protests show strong public anger. Grandes protestos mostram um público fortemente bravo. Raiva. Vamos conferir se anger tem sentido. Anger, raiva. Isso mesmo. Eu só ouvi sua pronúncia. Anger. Large protests show strong public anger. He also speaks about the war near Bulgaria and says peace matters most. Então, ele também falou sobre a guerra perto da Bulgária. Near, eu acredito que seja perto, próximo, deixa eu confirmar. Próximo, aproximar, perto. Maravilha. Então, continuando. Ele também falou sobre a guerra próxima da Bulgária e disse que a paz é o que mais importa. Some people say that Radev is close to Russia, but he doesn't agree with that. Algumas pessoas dizem que Radev está perto da Rússia, próximo da Rússia, mas ele não concorda com isso. No caso, close to Rússia, close no sentido não perto fisicamente, mas eu entendo que seja alinhado, né, às ideias da Rússia. After he leaves his job, the vice president will become president. Depois que ele sair do seu trabalho, o vice-presidente will become, se tornará presidente. Certo? Aqui no final tem as palavras difíceis, né? Difficult words. Então, elections tem aqui o significado. Public votes to choose leaders. O público vota para escolher os líderes. Corrupt. Dishonest and willing to break rules for personal profit. Então, desonesto e willing to break regras para regras pessoais para pessoas. Bom, eu preciso traduzir a frase toda para entender as palavras no contexto e ver se alguma coisa aqui cabe na minha lista. Vamos lá. Desonesto, disposto a infringir as regras para obter lucro pessoal. Dishonest and willing to break rules for personal profit. Então, willing é disposto. Willing é uma palavra que eu preciso saber. Willing. Então é willing. São duas. Eu penso dessa maneira, fica mais fácil de escrever. Como se fossem duas palavras. Willing. Disposto. Break. Quebrar regras para personal profit, lucro pessoal. Então, profit tem o sentido de lucro. Profit. Willing. Profit. Com lucro. Lucro pessoal. Volto na minha lista. Profits. Lucro. Voltando. Democracy. A system where people choose their leaders by voting. Um sistema onde as pessoas escolhem seus líderes votando. Maravilha. Agora eu vou fazer a leitura de toda a notícia, o foco na pronúncia. Então, não é meu foco agora traduzir nenhuma palavra, e sim fazer uma leitura fluida. Bulgarian President ends Level 2.
Bulgarian President Roman Radev says he will leave his job and start a new political party. He wants to run for prime minister before early elections. He says corrupt leaders and secret business hurt democracy. Bulgaria had many elections and several governments because the parties couldn't form a good government. Radev says many people feel poor and unsafe even after Bulgaria joins the Eurozone. Many people stop voting because they don't trust courts, politicians, or the media. Large protests show strong public anger. He also speaks about the war near Bulgaria and says peace matters most. Some people say that Radev is close to Russia, but he doesn't agree with that. After he leaves his job, the vice-president will become president. Certo? Fiz uma leitura, agora eu vou escutar a notícia com a voz do narrador e vou comparar a minha leitura. Conforme eu identifique que a minha pronúncia está errada, eu vou praticar o shadowing exatamente após a leitura, após eu escutar a leitura correta da palavra. Vamos começar. Só um minutinho, deixa eu aumentar o volume para que eu possa fazer melhor. Vamos lá. Says he will leave his job, and Bulgarian President Rumen Radev says he will leave his job and start a new political party. He wants to run for prime minister before early elections. He says corrupt leaders and secret businesses hurt democracy. Bulgaria had many elections and several governments because parties couldn't form a good government. Radev says many people feel poor and unsafe even after Bulgaria joins the Eurozone. Many people stop voting because they don't trust courts, politicians, or the media. Large protests show strong public anger. He also speaks about the war near Bulgaria and says peace matters most. Some people say that Radev is close to Russia, but he doesn't agree with that. After he leaves his job, the vice president will become president. Maravilha. Agora eu poderia ouvir mais uma vez, sem fazer a leitura como estou fazendo agora. Porém, o vídeo ficaria mais longo e não é o meu intuito, mas dessa maneira eu poderia trabalhar o listening melhor, sem fazer a leitura, se eu me achar em condição de fazer isso. Tá? Mas a ideia aqui é mostrar como eu estudo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço por você ter ficado até aqui. Muito obrigado. Até a próxima.